mas a superfície terrestre enquanto morada do homem. E é ele quem vai organizar essa sua morada na superfície terrestre, ao contato com as componentes dessa superfície terrestre, no interior dessa superfície terrestre, movendo-se por dentro, nas relações por dentro das coisas que compõem em cada recorte de chão dessa mesma superfície terrestre, de elementos que se destacam, sobretudo, então, a planta e a água. Bruno está nos convidando a pensarmos acerca da trajetória da própria humanidade no seu fazer geográfico ao longo de toda a linha do tempo da sua evolução, da sua história. Há um outro geógrafo contemporâneo a ele que está com esse mesmo tipo de preocupação. Diz ele: a tarefa da geografia é explicar o porquê das civilizações, tomando como ponto de referência as áreas onde os homens vão ali acumulando experiências de vida com planta e água, para que então, da domesticação, da aclimatação de plantas, animais, água, surja como um quadro organizado, no mínimo de organização, o espaço geográfico, sobre o qual ali ele vai organizando paulatinamente, aqui este modo de vida ainda pouco evoluído, mais para frente este mesmo modo de vida mais avançado, até que de soma em soma, de acúmulo dessa relação do homem aí local, com essas condições oferecidas ali naquele ponto local pela superfície terrestre, e juntando um pedaço com outro, até mesmo na medida em que essa própria evolução dele vai permitindo aumentar em quantidade dele mesmo, o tamanho demográfico do grupo humano vai se ampliando e ele vai se expandindo na superfície terrestre, reproduzindo o contato local aqui nesse ponto, com o contato no outro ponto, organizando aqui micro-regionalmente um modo de vida, ao lado, micro-regionalmente um outro modo de vida, trabalhando no contato com micro-regiões mais micro, de uma meso-região climática mais ampla, ir avançando em extensão territorial, desse modo diferenciado, nas diferenciações da montagem do seu modo geográfico de ser e de estar. Dessa reunião saindo então a civilização tal qual acabamos conhecendo na história, dizendo: assim é que surge a civilização chinesa, é assim que surge a civilização hindu, a civilização europeia surgiu desse jeito. Podemos dizer: a civilização brasileira surge desse jeito, a civilização amazônica surge desse jeito. Este outro é Vidal de Labrache, Paul Vidal de Labrache. São dois geógrafos que estão partindo do mesmo pressuposto. Essa trilogia: homem, planta, água, homem, planta, água. Mas eu sempre começo por Brunis, porque ele tem um molho além, um molho a mais, um condimento que ele coloca neste olhar dele sobre essa relação, este olhar comum à vida. É que ele diz: é assim, mas é necessário, no entanto, que o homem compreenda, o ser humano que aí está, compreenda que essa superfície terrestre com a qual ele está se relacionando, para daí construir o seu modo de vida, partindo dessa relação com a planta e com a água, é um todo regido por três grandes ordens de contradição. Há uma contradição de ordem planetária, que ele, Bruno, chama de a contradição entre a força louca do Sol e a força sábia da Terra. São expressões do próprio Brunis, é uma terminologia dele. Ele diz isso na sua obra principal, A Geografia Humana, que ele publica originalmente em 3 volumes no ano de 1910. Por força louca do Sol, Bruno está se referindo à energia termodinâmica. E por força sábia da Terra está se referindo ao peso gravitacional. Bruno está chamando a atenção para o seguinte fato: esta superfície terrestre na qual nós vivemos, moramos,
com a qual construímos o nosso modo de ser e de estar, nosso modo de vida, é regida por forças de desordem e forças de ordem. Porque é exatamente o desordenamento do espaço naturalmente organizado aqui na superfície terrestre o que a energia solar provoca quando aqui chega. Porque ela chega na forma de fluxos de energia. São fluxos que vão quebrando a estrutura molecular das substâncias vegetais, das substâncias animais, das substâncias minerais, exatamente com o intuito de ir reestruturando tudo isto. É uma outra expressão dele. A força louca do Sol é louca justamente porque ela é uma força desordenadora, é uma força na forma da energia, do fluxo da energia, que em aqui chegando desarruma tudo que aqui está arrumado, mas com a intenção de, no que desarruma tudo, criar as possibilidades para que tudo volte a se arrumar, se ordenando sob uma outra forma de ordem. Só que não é mais ela, a força louca do Sol, que vai realizar esta reconstituição ordenada da superfície terrestre, e sim a força sábia da Terra. Está se referindo à força de gravidade. Ao passo que a energia tudo desmonta no seu fluxo, a gravidade tudo junta e então tudo ordena também no seu movimento, não de fluxo, mas de fixo. É uma expressão que nós conhecemos. Uma superfície terrestre lida em termos de uma dinâmica de fixos e fluxos, mas isso é Milton Santos, não é mais Jean Bruins, mas não é uma mera coincidência. Não é do Bruins que o Milton tira essa linguagem, e sim de Neil Schmidt, um geógrafo contemporâneo nosso, colega de David Harvey, discípulo de David Harvey, mas todos eles se inspirando justamente em Jean Bruins. E assim a superfície terrestre para Jean Bruins, este todo que nos traz então surpresas, paisagens arrumadas e paisagens que se desarrumam, um todo que se autotransforma, um todo autopoético por definição, por si mesmo, por natureza. Por natureza, a natureza é isso, é ordem e desordem a um só tempo. E sendo assim ordem e desordem a um só tempo, então ela, a superfície terrestre, é também estável e instável ao mesmo tempo. Desse discurso da superfície terrestre como um todo naturalmente estável e instável é que o Jean Tricard, do qual eu falarei a seguir, vai tirar todo o seu discurso de geografia. Tricard é o pai intelectual do Alcides Abissado. Daí esse pensamento tão arrojado, tão avançado do Alcides. Talvez o nosso geógrafo brasileiro mais completo, mas Tricard é também um dos mentores intelectuais de Milton Santos, ao lado de um contemporâneo colega de ideias